Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem. Hoje a professora vai ter com vocês uma aula de língua portuguesa, tá? E para começar, nós vamos falar sobre a escrita de algumas palavras, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Só um minuto. Acredito que estejam todos vendo, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a escrita das palavras com M antes do P e do B, tá? Nós fizemos um ditado na semana passada e a professora percebeu a necessidade de relembrarmos estas regrinhas, tá? Então, olha só. Antes das letras P e B, as palavras que têm esse som, em, elas precisam ter a letra M aqui, antes do P e do B, tá? Por exemplo, eu vou fazer duas palavrinhas aqui e o restante eu vou pedir para que vocês façam no caderno, tá? Olha só, a palavra campeão vai o M, ó. Por quê? Tem o som que a professora falou e logo em seguida tem o P. Então, se tem o som que a professora falou antes do P ou do B, então eu coloco a letra M, tá? Agora, quando esse som vem antes de uma outra letra, como por exemplo, deixa eu apagar aqui, como por exemplo o S, tá? Então, eu coloco a letra N, tá? Ó. Deixa a professora fazer assim. Pensar. Então, aqui eu colocaria a letra N, tá? Por quê? Porque ela vem antes do S. Não é P e não é B. Então, eu não posso colocar a letra M. Então, eu coloco a letra N, de navio, tá? Vamos apagar aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar todas essas palavras no caderno, depois de fazerem, é claro, né, o cabeçalho, como a gente sempre combinou, né? E vão copiar tudo lá no caderno, pensando muito bem antes de escrever o M ou o N. As palavras são as seguintes: campeão, bomba, pensar, cantar, dente, comprar, campanha, contar e confusão e compadre, tá? Então, pensem bem o que tem aqui. Se é P e B, eu coloco M. Se não é nem P e nem B, então eu coloco N, tá? Outra coisa que a professora sentiu necessidade de voltar a falar com vocês foi o uso do R ou do RR, tá? O que acontece? Quando eu pronuncio a letra R, eu posso pronunciar de dois modos, tá? O R, que vem lá do fundo da minha garganta, como rato, arroz, beterraba. E o R, que eu uso a minha língua aqui, ó, encostando no meu céu da boca para poder falar. Muro, barata, tá? Então, eu tenho esses dois modos. Mas como é que eu vou saber quando eu uso dois R's e quando eu uso um R só, professora? Uma regrinha que é muito fácil é o seguinte: no começo da palavra, nós nunca temos dois R's. Nunca. Então, por exemplo, a palavra rato, o R vem aqui da minha garganta,
mas é um R só. Por quê? Porque é no começo da palavra. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra arroz, olha de onde vem o som? Aqui da minha garganta. Então, eu uso 2 R's. Arroz. Já a palavra murro, olha o som. Murro, então eu uso um R só, tá? Vocês vão olhar para essas figuras e também escrever as palavrinhas no caderno de vocês da forma correta, tá? Depois a professora vai compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp, bem direitinho o que é para fazer. Mas primeiro assistam ao vídeo, as explicações e depois façam o que a professora vai pedir no WhatsApp, tá? Agora eu vou parar de compartilhar essa tela com vocês e vou compartilhar a tela da apostila, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês a tela da apostila. Vocês podem pegar a apostila de língua portuguesa. Nós estamos terminando já, né, as nossas atividades na apostila de língua portuguesa, tá? Será que estão todos vendo? Vocês não sabem, mas já é a terceira tentativa de vídeo que a professora faz, porque a professora não conseguiu compartilhar a tela. Depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu fui assistir e vi que eu não tinha compartilhado. E espero que esteja tudo certo agora. Vamos ver. Acho que está. Primeiro, esta atividade aqui é uma cruzadinha. E vocês vão usar os conhecimentos de vocês quanto ao uso do R e do RR, tá? A professora vai vai falar o nome de cada figura, porque pode ser que vocês se confundam, pensem que é outra coisa, tá? Começando aqui, ó, do número 1. O que é o número 1? A gente pode pensar que é a palavra carro, né? Mas não é. É a palavra rua. R no começo da palavra. Como é que a gente faz? Número 2, cachorro. Número 3, garrafa. Número 4, carruagem. Número 5, gangorra. Número 6, relógio. Número 7, rato. Número 8, rosa. E número 9, roda. Vocês estão vendo aqui? Vocês perceberam que a professora, todas as palavras que a professora falou, o R saiu daqui, né? Só que algumas palavras têm o R no começo da palavrinha e outras ali pelo meio, tá? A atividade número 2 é muito simples. Vocês vão ter que reescrever essas palavras com letra cursiva, mas aqui separando as que vocês fizeram com um R aqui do lado esquerdo, as que vocês usaram 2 R's aqui do lado direito, tá bom? Agora, aqui, vocês vão ter que reler a fábula da garça velha lá na página 34, tá? Nessa fábula, só para lembrar vocês, a garça, ela já está velhinha, não enxerga muito bem e por isso passa dias e dias sem comer, porque ela não consegue mais pescar os peixes no lago, né? E ela já está fraquinha porque não consegue comer. Então ela tem uma ideia e chama o sapo. Quando ela viu o sapo chegando, ela chamou o sapo e disse: seu sapo, você precisa avisar os peixes que o dono do lago aqui, o dono da fazenda, ele vai fazer aqui um campo de futebol. E ele vai, então, esvaziar o lago e vai distribuir os peixes para a vizinhança. Aí o sapo, que era amigo dos peixes, mergulhou no lago rapidamente e avisou os peixes.
Os peixes, desesperados, foram procurar a garça e perguntar para ela o que eles poderiam fazer, né, para se livrar dessa enrascada. Aí, a dona Garça, muito malandra, disse assim: "Ah, vocês podem se mudar para um poço que tem lá na entrada da fazenda." Aí os peixes ficaram: "Não, mas como que a gente vai sair daqui para ir lá para a entrada da fazenda? A gente vai morrer, porque a gente não pode ficar muito tempo fora d'água." Aí a garça disse: "Ah, mas eu levo vocês. Eu não como mais peixe, agora eu sou vegetariana." Tudo invenção dela, né? Ela queria se aproveitar da situação. E aí os peixes acabaram concordando. Ela pegou os peixes, levou para esse local onde ela falou, só que esse local era um tanque muito raso, com água bem clarinha. E aí a garça poderia pegar os peixes a qualquer hora e até de olhos fechados, porque ali ficava muito fácil para ela pegar os peixes. Moral da história, né? Não acredite em conselho de inimigo. Aí, agora, o que vocês terão que fazer é contar um fim da história diferente, tá? Primeiro vocês vão ter que pensar: como é que o sapo ficou quando ele soube que a garça tinha contado uma mentira para ele, que a garça tinha enganado ele? Como é que ele ficou, né? Depois que ele soube que a garça enganou ele, como será que ele reagiu, né? Depois, pensem o seguinte: qual foi a reação da garça quando ela soube que o sapo descobriu que ela estava trapaceando? Como será que ela reagiria, né? Se o sapo descobrisse que ela estava trapaceando para poder comer os peixes, tá? Essa atividade vocês teriam que fazer com os colegas na escola, porém, vai ter que ser individual, né? Já sabemos disso. Pensem nessas questões para utilizar esse espaço aqui na próxima página para responder essas questões. A primeira questão é a seguinte: vocês terão que inventar uma pergunta que o sapo teria feito para a garça. Olha só. O sapo descobriu que a garça contou uma mentira aos seus amigos peixes. Muito indignado, ele foi atrás da garça e perguntou: o que será que ele perguntou para ela? Usem a imaginação e a criatividade e façam a pergunta. E escrevam aqui neste espaço. A garça respondeu o quê? Depende da pergunta, né? A resposta da garça vai ter que depender da pergunta que vocês ali criaram, tá? O sapo saiu aos pulos gritando. O que será que ele gritava? Será que ele gritava assim para alertar os peixes que a garça estava mentindo, que ela ia comê-los? O que será que ele gritava? E depois a garça voou atrás do sapo para informar. O que será que ela pode informar? De repente ela volta atrás e diz que estava só brincando, né? Não sei. Temos que pensar, né? Criar aqui um outro final para a história, tá? E aí depois vocês podem colorir a garça e o sapo, tá? Mas não termina por aí. Quando fazemos um diálogo, né, entre dois personagens, nós temos que colocar sempre ou a fala toda entre aspas, ou no início da fala colocar o travessão. Lembram disso? Quando alguém está falando, eu tenho que indicar com ou as aspas ou o travessão. O que a gente mais usa é o travessão, né, no início da fala. Quando é uma pergunta, sempre se coloca o ponto de interrogação no final da pergunta, tá? Então, façam isso utilizando sempre a pontuação necessária, a pontuação correta, escrevam as palavras corretamente, né? Lembrem das regrinhas que a professora explicou hoje, né? Caso usem algumas palavras que precisem dessas regrinhas. E depois de fazer,
vocês vão pedir ajuda para quem está aí com vocês e vão analisar. Vocês usaram interrogação, ponto de interrogação no final, né, da pergunta, para indicar a pergunta? Vocês utilizaram travessão ou aspas para indicar a fala dos personagens? E escreveram as palavras corretamente, tá? Para ficar tudo bem direitinho, aqui tem que estar assinalado tudo sim, tá bom? Então, pessoal, hoje essas eram as nossas atividades, certo? Daqui a pouquinho a professora já manda a orientação lá no grupo para vocês fazerem a escrita das palavras bem direitinho, né? Depois de assistirem ao vídeo, escreverem as palavras lá no caderno, tá? Façam tudo bem direitinho e eu espero vocês para nossa aula de amanhã, ao vivo no Zoom, tá bom? Um beijo e até amanhã.